O segundo e tão aguardado episódio da segunda temporada de Loki já tá disponível na Disney Plus e ele contou com diversas coisas loucas, como a falta que aquele que permanece faz na TVA em todo o multiverso, o reencontro do Loki e da Sylvie e muitas, mas muitas outras coisas. Mas o que será que a gente teve além disso? Quais foram as referências? Quais foram os easter eggs? Será que nós tivemos alguma informação sobre o futuro do CM? Isso e muito mais você confere na nossa análise de hoje. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek e sejam muito bem-vindos. O episódio começa com Mobius e o Loki indo para 1977, coincidentemente o ano que foi estreado o primeiro Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. E lá eles estavam na esperança de conseguir recuperar a Sylvie, porque um agente da TVA, o X5, tinha sido encarregado de encontrar a deusa da trapaça. Se o Loki é o deus da trapaça, a Sylvie é a deusa da trapaça. Mas a gente descobre que não era bem isso e que ele acabou virando um grande ator do cinema. E lá a gente teve diversas referências, diversos easter eggs, como alguma das mais raras aparições de um personagem lá de Eterno, que foi o cara indiano lá, o deus indiano que acabou virando um astro lá em Bollywood. E também o personagem que esse agente da TVA estava interpretando nesse filme, que acaba sendo um outro herói da Marvel, um herói que não tem tanta importância assim, mas é o que ele estava interpretando. E quando ele descobre que o Loki e o Mobius estão lá para obter informação sobre a Sylvie e para trazê-lo de volta à TVA, ele acaba fugindo por amar aquela vida glamurosa que ele tava tendo, sendo um ator, vivendo uma vida de luxo, enfim. E foi muito maneiro nessa cena a gente rever alguns aspectos do Loki que fazia tempo que a gente não via. Como, por exemplo, ele de fato usando feitiçaria, uns feitiços muito loucos, como aquele que prendeu esse X5 na parede, com dois Lokis gigantescos com chifres do seu elmo, muito irado, e também um pouco do seu lado vilanesco, mais uma vez, que só acabou aparecendo na hora que ele tava interrogando esse X5. Fazia uns bons anos que a gente não via isso, sei lá, fazia uns, porra, desde Thor 2, talvez, que a gente não viu o Loki desse lado vilanesco dele, porque a última vez que a gente viu ele depois de Thor 2 foi em Thor Ragnarok. Acho que nem Thor 2 direito ele foi tão vilanesco, que ele ajudou o Thor. Então, pô, a última vez que a gente viu ele vilão foi lá em Vingadores 1, rapaziada. Mais de 11 anos. E foi muito rever o Tom Hiddleston interpretando esse lado do Loki um pouco mais sombrio e afirmando, ele não é um herói e sim um vilão. O que você achou disso? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. Aproveita também pra já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, porque aqui são vídeos novos todos os dias com conteúdo variado que eu tenho certeza que você vai gostar. Toda sexta-feira eu trago a análise completa dos novos episódios de Loki, então ativa o sininho para você não perder nenhuma. E agora, sem mais enrolação, vamos continuar com a nossa análise desse segundo e bom episódio. Nós acabamos tendo também mais um pouco de informações que acabaram faltando no episódio da semana passada, como o da Ravonna, que a gente só viu a voz dela conversando com aquele que permanece, o Kang, né? Porque como eu já mostrei para vocês vídeos passados, eles eram um casal nas histórias em quadrinho, então faz todo o sentido eles acabarem replicando isso no MCU, né? Mas é claro que a relação deles não é puro amor, tem muito mais complexidade, é umas coisas muito mais complexas por aí. Às vezes um tenta matar o outro, enfim, é uma coisa louca. A gente acaba descobrindo também que uma das coisas mais importantes da TVA tá ajudando a Ravonna, que no caso é a Senhora Minutos. A Senhora Minutos a gente descobriu na temporada passada que acabava sendo uma vilã, uma capacho daquele que permanece. Então eu quero saber um pouco mais sobre a conexão que ela tem com o Kang. Por quê? Se ela é uma capacho do Kang, tá ajudando a Ravonna, com certeza existe uma outra variante daquele que permanece que também conhece a Ravonna, porque é assim que funciona a história do Kang. Ele acaba se apaixonando por milhares de variantes da Ravonna. Por exemplo, na história do Kang, Only Myself Left to Conquer, ele acaba se apaixonando pela Ravonna, que era a Cavaleiro da Lua, né, a Cavaleira da Lua no caso, e acaba se apaixonando pela Ravonna, que um outro Kang já tinha se apaixonado, acaba se apaixonando também por uma Ravonna de uma tribo, cara. Então, tipo, existem várias Ravonnas ao longo da linha do tempo e cada uma delas serve para um Kang só. E ele acaba viajando no tempo para conquistá-la, para tentar salvá-la. Enfim, é uma loucura. Então alguma outra variante do Kang sabe da existência dela e tem algum tipo de conexão com ela. Já a Senhora Minutos, eu quero saber do porquê que ela tá ajudando a Ravonna. Tá, ela é capacho do Kang, mas ela também não era uma agente da TVA? Por que então que ela tá fazendo isso? Eu quero saber mais um pouco sobre a sua criação, quero saber mais um pouco sobre ela em específico, né? Sobre essa inteligência artificial que meio que comandava a TVA, que era fundamental para fazer tudo lá naquela base. A gente tá vendo agora na segunda temporada como a falta dela é gigantesca para resolver vários problemas, inclusive um que o Ouroboros acabou apresentando um pouco mais para
pra frente, mas calma aí que eu já trago isso pra vocês. Mas uma coisa que eu consegui reparar ao longo desse episódio, mais precisamente na cena do interrogatório desse episódio, é que Loki tem virado meio que uma série policial com viagens no tempo e multiverso. É uma formulazinha maneira, mas não sei se combina com Deus asgardiano. Eu queria mais um pouco do suspense, de todo o mistério, de toda a ação que nós vimos da primeira temporada. Essa segunda temporada tá boa, mas na minha opinião, a primeira ainda tá saindo por cima por essa mudança um pouco de tom, me pareceu. O final me deu esperança da gente conseguir ver um pouquinho mais disso que nós vimos na primeira temporada, com as coisas que aconteceram, né? Com as ramificações desaparecendo, com mais de bilhões de pessoas morrendo graças à operação da General Dox, que é uma das remanescentes lá que ainda acreditam nas coisas que aquele que permanece contava, nas mentiras que aquele que permanece contava. Não sei se era bem uma mentira, não sei se ele estava pensando num bem maior, mas eu vejo como a TVA tá meio que vivendo com o dilema que os Illuminatis viveram ao longo da saga que antecedeu as Guerras Secretas. Porque assim como a TVA tá agora de tipo, pô, será que nós temos realmente que podar as ramificações para proteger essa linha do tempo sagrado? Como até o Ouroboros falou, que eu já vou falar pra vocês, vou falar agora na verdade, que ele acabou mostrando que eles vão todos morrer. Ele acabou ficando desesperado falando que todo mundo ia morrer. Por que ele falou isso? Porque os Blast Doors acabaram fechando e com isso o Tier temporal acabou meio que perdendo o controle, acabou ficando sobrecarregado, ou seja, aquele túnel que nós vimos no episódio anterior, onde o Mobius puxou o Loki, não tá dando conta de segurar tantas ramificações. Com isso, tudo vai deixar de existir porque vai acabar implodindo. É mais ou menos assim que funciona uma incursão nos quadrinhos. Eles mudaram bastante. Se isso agora for chamado de incursão, nós temos que ver, porque eu tenho a esperança de ver o Victor Timely, uma outra variante do Kang, já aparecendo no episódio que vem. A gente já sabe que ele vai aparecer, mas eu tô com a esperança de vê-lo na semana que vem, no episódio da semana que vem. Por quê? Porque o Ouroboros, o Obi, durante falando isso lá para os agentes da TVA, para B-15 e pro outro rapazinho lá que é um fã dele, ele acabou falando que a única pessoa que poderia comandar isso seria a Senhora Minutos, por ter contato com o criador da TVA. Já como ela não existe, já como ela meio que se rebelou, uma inteligência artificial rebelde, eles têm então que procurar o criador da TVA, aquele que permanece. O Loki, sabendo disso, porque ainda não teve tempo de ter um contato com eles, o Loki, sabendo disso, talvez ele vá à procura de outras variantes daquele que permanece, porque ele já sabe que elas existem por ter sido contado a ele. Então o que ele vai fazer? Vai voltar no tempo mais uma vez, lá para onde a gente viu nas cenas pós-créditos lá de Quantumania, ele e o Mobius num evento onde aparece o Victor Timely. Eu já falei melhor um pouco sobre o Victor Timely num vídeo um pouco antigo, na época que saiu Quantumania. Tá aparecendo aqui no card, em algum desses dois lados, caso você queira assistir e saber um pouco melhor quem que é o Victor Timely. Mas eu tenho certeza que esse gancho deixado nesse episódio não serve como, sei lá, eu até pensei na possibilidade do Ouroboros estar fazendo um plano, porque como ele é um dos membros principais da TVA, digamos assim, ele fica lá por trás dos panos, mas ele é um dos principais, porque sem ele aquele lugar não sobrevive. Foi ele que escreveu o manual da TVA, então ele tá lá desde o início, ele conhece tudo aquilo com a palma da mão dele. Então eu fiquei pensando, pô, será que por conta disso ele não vai ter um contato com aquele que permanece? Será que ele não tem um certo tipo de lealdade? Porque a gente viu que personagens como a General Dox, que não tinha contato nenhum com ele, nem sabia da sua existência, tinha um certo tipo de lealdade a ele. Por isso que ela acabou podando várias linhas do tempo, explodindo várias linhas do tempo, pondo o final nela, matando bilhões. Eu até pensei nessa teoria, não sei se encaixa, já deixa aqui nos comentários o que você acha, se faz sentido. Eu acho que ia ser um plot twist iradíssimo que ninguém estaria esperando. E é claro que nós tivemos também, antes de todos esses acontecimentos, o encontro do Loki e da Sylvie, o tão aguardado encontro do Loki e a Sylvie. Mas foi um encontro um pouco xoxo. É claro que a atuação dos dois foi sensacional. A gente conseguiu ver a dor no olhar do Loki pela traição que a Sylvie fez com ele no final da primeira temporada. Porque essa segunda temporada de Loki não tá acontecendo tanto tempo depois não, foi logo em seguida, cara. Então isso que é bom, a gente tá tudo muito fresco ainda, não deu tempo dos personagens cair a ficha de alguns personagens. E a gente viu como a Sylvie tá querendo se manter numa pose de cascadura, de tipo, não me importo com o multiverso, só quero pensar na minha vida, dane-se que vai tudo morrer, melhor assim mesmo, não sei o que. A gente vê como ela tenta não expressar nenhum remorso e nenhum sentimento que ela sente pelo Loki, que com certeza sente. A gente viu isso
isso no final da primeira temporada. Ou ela meteu aquele beijão nele só por meter mesmo, e é isso. A gente também teve referência sobre aquele sonho, né, aquela viagem pro futuro que o Loki teve, onde a Sylvie aparecia no elevador. Ainda é um mistério de quem podou o Loki, mas foi muito curioso ver isso. Eu tenho certeza que essa cena, né, vai ser um pouco melhor construída ao decorrer dessa segunda temporada. Vai ser um dos núcleos principais dessa segunda temporada, e eu tô interessado pra ver porque ela é repleta de mistério e eu gosto muito de mistério. A gente acaba vendo no final desse episódio também que a Sylvie mantém em sua posse um objeto extremamente poderoso, que é aquela paradinha lá daquele que permanece, onde ele controlava diversas linhas do tempo, onde ele conseguia mandar várias coisas. Então com isso, talvez ela, né, repensando pensando um pouco na consciência dela, ela volte pra TVA, né, porque ela ficou extremamente decepcionada, porque viu que eles não conseguiram proteger todas as ramificações. Até a B-15 fica totalmente abalada, todo mundo fica abalado, na verdade, porque foram milhões de vidas que eles estavam querendo proteger que foram destruídas, né, não é muito legal, é como se você tivesse falhado no seu trabalho. Eles falharam no trabalho dele, no caso. E aí, ela entregar aquele dispositivo, ou seja, pro Obi, ou seja, pro Mobius, pro Loki mesmo, pra eles darem uma revertida nessa situação, pra eles ficarem um passo à frente e conseguir controlar um pouco melhor. Eu acho que ela vai acabar fazendo isso lá pros últimos episódios, pra terminar a temporada de boa com todo mundo bem. E eu sei que vocês querem saber de alguns easter eggs que nós tivemos nesse episódio. Beleza, eu já listei alguns aqui pra vocês, como o Eterno aparecendo, né, num pôster. O personagem que o X5 acabou interpretando no filme era um personagem dos quadrinhos da Marvel, é um personagem dos quadrinhos da Marvel. Mais precisamente, o Brad Wolf, ou Zaniac, né, que é o filme que ele tá estrelando, é uma referência a um quadrinho da Marvel. E é claro, as referências mais nítidas que ficaram na nossa cara, mas tipo de uma maneira muito explícita, que foi a referência à mãe do Loki, como ela tava decepcionada com ele, né, que foi trazido pelo X5. E também quando o Loki tentou comandar o coração do Tony Stark, tentou passar ele pro seu exército, né, que aconteceu lá em Vingadores 1. Foi muito legal isso, mas ficou muito explícito. Easter egg mesmo a gente não teve nada muito, sabe, pelo menos eu não consegui pegar, né. Não teve algo muito explícito ou algo muito escondido, como foi o lugar onde a Sylvie foi parar, que foi Broxton, o lugar da nova Asgard, né, nos quadrinhos. Esse lugar acabou reaparecendo de novo, então tô trazendo uma menção honrosa. Mas foi isso, foi um episódio bom. A série ainda se mantém num nível morno, ainda não conseguiu fazer nada tão extraordinário, no entanto, pelo menos na minha visão. Vamos ver semana que vem, deu pra dar uma hypada assim, deu pra dar uma interessada assim, vamos ver, eles estão construindo um ritmo maneiro. Mas e aí, o que você achou desse segundo episódio de Loki dessa segunda temporada? Você tá gostando? Quais são suas expectativas pro episódio da semana que vem? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber, e você sabe que o melhor lugar pra você conferir a análise do episódio da semana que vem é aqui no Origem Geek, então já se inscreve no canal e ativa o sininho, deixa o seu like pra eu ver que você tá gostando desse tipo de vídeo. Mas é isso, eu espero que vocês fiquem bem, forte abraço em todos vocês e falou!